Então, hoje a aula é sobre cerebelo e eu vou explicar um pouquinho sobre tudo para a gente poder entender algumas alterações clínicas. Então, eu vou falar mais ou menos ali da localização, um pouquinho de histologia, fisiologia e entender algumas alterações que tem, para a gente poder estar entrando no que é cerebelo. Então vamos lá. Aqui eu coloquei algumas generalidades e antes de falar de função, eu vou falar primeiro um pouquinho da história dele. Antes ele era chamado de área silenciosa do cérebro. E por que isso? Antes de conhecer a função dele, eles tentaram, por microchoques, estimular certas regiões do cerebelo para ver que resposta motora ele dava ou sensitiva. Eles tentaram fazer isso porque foi assim que descobriu cada parte do cérebro, o que cada parte do cérebro faz. Então, tentaram fazer da mesma forma no cerebelo, só que não deu certo. Não gerou estímulo, não gerou nada. Então, por isso era chamado de área silenciosa do cérebro. Só que essa área, com certeza, vai ter uma função. E eles descobriram essa função quando encontraram um tumor nessa região e tiveram que tirar o órgão. Quando tirou o órgão, aí notou algumas alterações. E dessas alterações surgiu o descobrimento das funções dele. Que eu coloquei aqui embaixo algumas funções, mas todas essas funções aqui, ela tem como base a regulação motora enquanto o movimento está sendo feito. Ou seja, é essa a função básica do cerebelo. Regular a função motora enquanto o movimento está sendo feito. E a partir desse surge todas essas ramas aqui de funções. Essas aqui. Aí tem gente que conhece mais o cerebelo por ter uma função de equilíbrio. E sim, também é uma rama desse. E como é que é uma rama dessa função básica, sendo que o equilíbrio eu estou parado? Sim, mas para você estar parado em pé, alguns músculos antigravitacionais do seu corpo devem estar ativados. E os músculos contrários a esse devem estar inibidos. Então, ele faz sim também parte do equilíbrio. E vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui corrigir a atividade motora enquanto ela está sendo executada. Como é que ele vai corrigir? Por exemplo, a gente tem dois tipos de movimento. O idealizado, o que a gente quer fazer, o que parte do nosso cérebro, e o movimento real que está sendo executado a nível periférico no nosso corpo. Por exemplo, quando eu quero fazer um movimento tal e esse movimento não sai como eu planejei ou idealizei, então o cerebelo ele vai tender a fazer com que esse movimento se assemelhe ao que eu idealizei. Ou seja, ele vai corrigindo esse movimento até que seja o mais próximo possível do que eu quero fazer. Beleza. Depois a gente tem a progressão homogênea rápida de movimentos para o outro, de um movimento para o outro. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está malhando na academia, a gente está pegando um peso. Nesse peso, a gente está fazendo um exercício específico, um movimento rítmico específico. Então, aí já abarca duas funções. Ritmo da atividade motora, a gente tem um ritmo específico, e a gente tem o tônus muscular, regulado por ele. Então, já vou falar dessas três funções, tudo junto. Por quê? Porque eu parei o exercício e agora eu quero beber água. Então, eu largo o peso e vou pegar a garrafinha de água. Isso foi uma progressão homogênea. Então, esse daqui já foi uma progressão homogênea. Agora, o tônus muscular. Eu não vou pegar com o mesmo tônus muscular, a mesma força, a garrafinha, igual eu estava pegando peso. Então, eu tenho que regular esse tônus muscular. Para o peso, eu tenho que agarrar forte e a garrafinha eu pego mais fraco. Então, já foi essa função. Em ritmo nas atividades, quando eu estava fazendo o exercício, eu tinha um ritmo específico do exercício que eu estava fazendo. Então, e ele também está implicado aí, junto com caminhada, junto com corrida. E outra função dele aqui é controlar inter-relação instantaneamente entre alguns grupos musculares agonistas e antagonistas. O que é isso? Agonista é o músculo que eu preciso para fazer tal movimento. Antagonista são os músculos que vai fazer exatamente o estímulo contrário desse meu músculo agonista. Então, o que ele vai fazer?
Quando eu inicio o movimento, eu tenho que estimular o agonista e inibir o antagonista. Quando eu acabo com esse movimento, quando eu tenho que parar o movimento, eu tenho que fazer o contrário. Eu inibo o agonista do movimento e estimulo o antagonista do movimento, para mim poder parar. Então, essa troca de estímulo e inibição foi graças ao cerebelo. Só que ele não vai agir sozinho. Então, ele é como se fosse um auxílio da função que a gente já tem no nosso cérebro com os gânglios basais. Então, se eu tenho os dois agindo junto, então eu consigo controlar de forma mais fácil essa inibição e esse estímulo. Eu não preciso ficar pensando em cada movimento, cada músculo que eu tenho que contrair por conta dele. Então, se eu tirar o cerebelo, eu tenho a diminuição e a dificuldade de fazer essas funções, mas eu não tenho a paralisia. E agora, sobre aprender com os seus erros, essa função aqui. Lembra que eu falei que a gente tem um movimento idealizado, o que a gente quer fazer, que parte da nossa corteza, e o movimento real, que é o que está sendo executado a nível periférico. E como assim movimento idealizado e movimento real? Por exemplo, você vai pegar algum instrumento para tocar, vamos pegar o violão. Você vai pegar o violão para tocar. A primeira vez você quer tocar bem, você quer tocar alguma música boa, só que quando você pega, você não consegue, porque é muito difícil, você não tem esse costume motor. Então, é difícil no começo, só que você vai pegando prática e vai melhorando essa função, você vai ficando bem mais rápido. E isso é graças também ao cerebelo. Por quê? Porque nosso movimento idealizado da corteza era o que? Tocar o instrumento bem. E o que estava acontecendo a nível periférico não era tocar bem, porque é a primeira vez que a gente está tocando. Então, a gente vai receber esse estímulo no nosso cerebelo periférico e o estímulo da corteza. E ele vai tratar de regular, tentando fazer o mais igual possível com o idealizado. Então, com o tempo, ele vai criando alguns padrões sinápticos específicos, ou seja, a plasticidade vai começar a agir e vai começando a associar alguns neurônios específicos, que vai ficar mais rápido essa sinapse e a gente vai conseguir ter essa atividade motora mais fácil. E assim é para tudo que a gente for fazer. Quando a gente está aprendendo a escrever, quando a gente está aprendendo a andar, é exatamente as funções motoras todas que a gente conhece. Então, isso daqui a gente tem que ter em conta. Como ele era chamado, ajuda a gente a entender a função dele. A função dele era durante o movimento. Por isso que na extirpação desse órgão a gente conseguiu ver as alterações. E as funções dele são essas ramas a partir daquela que eu falei. A gente tem aquela função básica e a partir dessa função básica, que é regular os movimentos motores durante o movimento, a gente tem essas ramas aqui. Entendeu? Então, vamos lá. Sobre a localização dele vai ficar inferior ao lóbulo occipital. Aqui eu coloquei tenda do cerebelo, porque aqui vai ser o nosso lóbulo occipital. Essa parte aqui vai se chamar tenda do cerebelo, que aí entra em meninges. E embaixo dessa tenda do cerebelo a gente tem um cerebelo. Lembra, uma tenda ela vai ficar onde? Em cima, para tampar o sol. Então, a tenda do cerebelo fica em cima do cerebelo. Aqui a gente tem o tronco encefálico. Nosso tronco encefálico posterior a ele, a gente vai ter o cerebelo também. E lembra, nosso tronco encefálico era dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo raquídeo. A ponte, junto com o cerebelo, formava o metencéfalo, que era esse daqui. E por que metencéfalo? Porque a partir da nossa evolução embrionária, a gente acabou formando essas estruturas. E dessa formação embrionária, a gente tem nomes específicos de algumas regiões que vai formar futuramente partes do nosso sistema nervoso. Por exemplo, a gente tem o nosso prosencéfalo, que é toda essa estrutura aqui. Nosso prosencéfalo, depois de evoluído, a gente tem duas divisões, que seria o telencéfalo e o diencéfalo. Aí depois mesencéfalo, ponte e bulbo raquídeo.
Aí a ponte, ou protuberância, junto com o cerebelo, vai formar o metencéfalo e o bulbo raquídeo vai ser o mielencéfalo. Tem aula aí já no canal falando bem sobre essas partes, sobre essa divisão, mas só para relembrar um pouquinho. E as fossas cerebelares, eles vão ficar situados ou assentados em cima das fossas cerebelares, que vai ser uma estrutura que vai ficar no crânio. A gente vai ter uma direita e uma esquerda, que vai ser dividida pela crista cerebelosa interna. Aqui a gente vai ter os pedúnculos. O que são os pedúnculos? Vai ser partes que vão estar conectadas com o cerebelo. Partes periféricas ou centrais que vão estar ligadas ao cerebelo. Como assim? A gente tem um pedúnculo superior, médio e inferior. O inferior está ligado com medula espinal, superior com córtex e o médio está ligado com a protuberância. Ou seja, vai emitir fibras para essas regiões. Ajuda a gente a localizar mais ou menos as vias cerebelosas. Aqui a gente tem um plano lateral, não é esse que a gente usa para delimitar nosso mecanismo funcional do cerebelo, mas a gente tem essa divisão também. A gente tem um lóbulo anterior, que é esse mais escuro aqui, superior e anterior. A gente tem o posterior, que é esse maiorzão aqui, mais claro e mais posterior. E o lóbulo flóculo nodular, que é esse aqui inferior, escurinho. Beleza. A gente tem um plano posterior, que seria isso, a vista posterior do cerebelo. Como é que a gente olha o cerebelo olhando de trás para frente? A gente tem o hemisfério direito e esquerdo. Lembra que no cérebro a gente tem um hemisfério direito e esquerdo, que é dividido pela cissura interhemisférica e unido pelo corpo caloso. Aqui a gente vai ter o cerebelo direito e esquerdo, que vai ser unido pelo vermes, que é essa região bem aqui central. E a gente tem o lóbulo anterior, lembra que no plano lateral ele ficava mais em cima, aqui no lóbulo posterior vai ser esse maior, e o lóbulo flóculo nodular vai ser esse mais inferior. A gente tem outra divisão também, que é a que a gente mais vai usar para quando a gente vai falando da topografia e da funcionalidade do nosso cerebelo, que é vermes, zona intermédia, zona lateral. Vermes vai ser essa região do meio. Zona intermédia vai ficar lateral ao vermes, ou seja, a gente vai ter dos dois lados. E a zona lateral, adivinha, vai ficar mais na lateral. Então, bem simplesinho. A gente vai ter duas zonas e a gente vai ter o vermes no meio. E embaixo, lóbulo flóculo nodular. Aqui a gente tem uma divisão funcional do cerebelo. Como é que isso daqui funciona? Por exemplo, a gente tem esses três nomes aqui do lado, que ele indica com qual parte o cerebelo está conectado, com qual parte do nosso sistema nervoso o cerebelo está conectado. Aqui, para ficar mais fácil, é só você dividir os nomes. A gente tem espino, cerebelo, ou seja, de medula espinal, cerebelo, é a parte do cerebelo que está conectado com a medula espinal. A gente tem o cérebro, cerebelo, a parte do cerebelo que está conectado com o cérebro. E a gente tem o vestíbulo cerebelo, a parte do cerebelo que está conectado com o sistema vestibular. Beleza? E aqui tem outra divisão. Na verdade, não é nenhuma divisão. É como se conforma essas partes. A gente tem o espino cerebelo, que ele vai ser formado por vermes e zona intermédia, que a gente acabou de ver aqui. O vermes é essa região mais central e zona intermédia é essa que está em vermelho aqui do lado. Então, toda essa parte aqui vai formar o que a gente chama de espino cerebelo. Aqui. Quando a gente fala de cérebro cerebelo, vai ser toda a zona lateral. Ou seja, zona lateral igual cérebro cerebelo. Agora, vestíbulo cerebelo vai ser a parte que está ligada com o sistema vestibular. Ou seja, o lóbulo flóculo nodular. Então vai ser essa divisão aqui para a gente saber com que parte o cerebelo está conectado com o que. E agora falando um pouquinho de topografia. Aqui no canal tem um vídeo falando de topografia do cérebro, que ali eu cito o homúnculo de Penfield, que é o que?
a área específica do cérebro que está conectado com a parte periférica específica do nosso corpo. Ou seja, eu tenho essa zona aqui que está conectado com minha mão. Eu tenho essa outra aqui que está conectado com meus dedos e assim por diante. Então, isso seria a topografia. Aqui está uma pequena descrição do que é, mas é basicamente o que eu falei. Sendo guiado por isso que eu falei, já está ótimo. A gente tem aquelas 4 partes que eu falei para você. São essas partes aqui que a gente precisa saber para entender a funcionalidade do cerebelo. Sobre o vermes, que é essa parte mais central, ele vai estar ligado... Essa parte aqui não. Mas enfim, é dessa parte aqui para cima. Essa parte mais central, ele vai estar conectado com o nosso corpo axial. E o que seria isso? Nosso tronco, nossa cintura, nosso pescoço, nossos ombros e partes dos músculos da face. E seria o que está sendo representado aqui nesse desenho. Aqui a gente tem o nosso tronco, aqui nossa cintura, aqui nosso pescoço, aqui alguns músculos da face, enfim, nossa parte mais central do nosso corpo. Então, o vermes ele fica na parte central, então ele vai fazer o quê? Controlar alguns grupos musculares da nossa parte central, nosso corpo axial. Beleza, tendo essa divisão em conta aqui do vermes, a gente tem agora a zona intermédia. A zona intermédia, ela ficava mais ou menos assim. E essa parte aqui seria a zona intermédia. E pelo desenho aí a gente já pode se guiar. Mão, pé, dedos, que são as partes que mais vão ter relação com essa zona intermédia. Então, quando a gente fala de zona intermédia, por ela ficar mais lateral, então ela vai ser mais relacionada com a parte periférica do nosso corpo, mão, pé e dedos. Agora, a zona lateral vai estar mais relacionada com planejamento, que é essa parte aqui. Por que não tem um desenho aí igual tem nas outras partes? Porque ela é quase que unicamente ligada ao cérebro. Então, não precisa. É basicamente isso. E que parte do cérebro ela vai estar conectada? Essas áreas eu também já falei em vídeos anteriores aqui no YouTube, que vai ser a nossa corteza motora primária, secundária e a nossa corteza somatosensorial. Ou seja, uma motriz e outra somatosensorial. Beleza. E por ele estar conectado com essa parte do cérebro, então ele vai estar mais envolvido no planejamento. E lóbulo flóculo nodular, que vai ser esse mais inferior aqui, ele vai estar relacionado mais a equilíbrio e movimento ocular. Eu vou especificar melhor cada um mais para frente, mas para entender mais ou menos isso daqui. Vermes, corpo axial, zona intermédia, parte mais periférica, ou distal, mão, pé e dedo, basicamente, e zona lateral, mais conectado com corteza cerebral, lóbulo flóculo nodular, equilíbrio e movimento ocular. Por quê? Porque está relacionado ao nosso sistema vestibular. E o nosso sistema vestibular, ele vem lá do nosso ouvido interno também, começa lá no ouvido interno, onde vai captar alguns estímulos do equilíbrio, que eu vou estar falando melhor aqui mais para frente. Agora aqui falando um pouco sobre a unidade funcional do córtex cerebelar. Lembra, a gente tem córtex, que é a substância gris, onde vai ter corpos neuronais. E a gente vai ter a substância branca, que vai ficar na parte mais interna, onde vai ter fibras, onde vai chegar a aferência, ou seja, chega o estímulo, e onde emite eferência, onde sai o estímulo. Então, para facilitar essa imagem aqui, a gente vai ter duas aferências. Lembra que a gente tinha aqueles pedúnculos, superior, médio e inferior? Quando a gente fala de aferência oliva inferior, aqui, ele está vindo do pedúnculo inferior, ou seja, está vindo da medula espinal. Agora, a aferência que está vindo do restante das partes é a parte que não vem do pedúnculo inferior, ou seja, que vem da corteza. Ou seja, isso daqui, essa aferência vem do cérebro e essa daqui vem da medula espinal. Beleza? E essas duas aferências são estímulos.
E esses estímulos vai enviar por duas fibras. Quando a gente fala da medula espinal, vai chegar por fibras trepadora, que vai enviar até a nossa célula nuclear profunda ou a nossa célula de Purkinje. E quando eu falo de unidade funcional do córtex cerebelar, você já tem que imaginar célula de Purkinje mais célula nuclear profunda. Por quê? Porque essas duas são a unidade básica disso daqui. Então, espalhado ali no cerebelo, a gente tem mais ou menos 30 milhões dessas unidades funcionais e vai chegar exatamente dessa forma. Então, lembra que nosso cerebelo ele vai fazer o quê? A correção ou a assimilação de movimento real com o que a gente idealizou. Ou seja, o real vai chegar aqui pela medula, que é o que está chegando a nível periférico, e vai estimular ou excitar a nossa célula de Purkinje e a célula nuclear profunda de acordo com o que eu quero. Por exemplo, eu peguei um copo de água e eu peguei esse copo de água com uma força muito grande e não é preciso. Então eu tenho que diminuir o meu tônus. Então o que vai acontecer? Essa aferência vai chegar até a nossa célula de Purkinje, vai estimular ela. E por que vai estimular ela? Porque ela faz efeito inibitório. Então ela vai inibir um pouco da nossa eferência. Por quê? Porque a célula de Purkinje vai mandar neurotransmissor inibitório aqui para a nossa célula nuclear profunda. Se ele inibiu, então vai diminuir a nossa eferência. Então, diminuindo essa eferência, eu vou perder um pouquinho desse tônus muscular. Para segurar o copo com o tônus necessário, não precisa apertar muito. Esse foi um exemplo de estímulo inibitório. Agora, a gente tem um estímulo excitatório. Agora, vamos supor que você pegou o copo com um tônus bem fraco, ou seja, você pegou com a força bem fraca. E você tem que apertar mais, senão ele vai cair da sua mão. Então, em vez de inibir, ele não vai seguir mais essa rota de inibição. O que vai acontecer? Vai chegar esse estímulo aferente direto na nossa célula nuclear profunda e vai mandar neurotransmissor excitatório. E aí vai excitar essa eferência. Aí você vai agarrar com mais força o copo. Só que aqui eu só falei da aferência medular, ou seja, da oliva inferior. A gente tem a cerebral também. A cerebral está mais relacionada com o movimento idealizado, o movimento que eu planejei fazer, o que eu quero fazer. Então, isso daqui sai da minha corteza cerebral. Agora, vamos supor, eu estou segurando o copo de forma fraca e eu quero aumentar o tônus. E para me aumentar esse tônus, eu tenho que enviar um estímulo motor, eu sou consciente que eu tenho que aumentar esse tônus, então eu mando o estímulo excitatório para onde? Para a célula nuclear profunda. Também, para poder fazer o quê? Mandar essa eferência para mim poder contrair mais esses músculos e aumentar um pouco a tonicidade, porque senão o copo vai cair, porque eu estou com a tonicidade fraca. Então é basicamente isso. Vai chegar o estímulo excitatório, dependendo do que eu quero a nível periférico, se eu quero contrair mais, se eu quero relaxar mais, ele vai tomar uma rota diferente. Se eu quero inibir, célula de Purkinje. Se eu quero excitar, direto na célula nuclear profunda das fibras aferentes. Eu vou explicar como é que vai funcionar melhor essa sinapse aqui. Como é que vai funcionar a inibição, como é que vai funcionar a excitação. Vamos lá. Aqui eu vou ter um neurônio excitatório. E aqui eu vou ter um neurônio, vou até fazer de preto para ficar melhor, inibitório. E desse outro lado aqui, eu vou ter a minha célula nuclear profunda, onde vai receber o estímulo. Beleza? Então,
Quando eu falo desse daqui, eu estou falando das duas fibras aferentes. Ou seja, fibras aferentes. Para ficar mais detalhado. Aqui, nessa região, eu estou falando da minha célula nuclear profunda. E por quê? Porque é aqui que vai receber o estímulo dessas duas fibras para poder enviar para nível periférico. Aqui, eu já estou falando da minha célula de Purkinje. Beleza? Que é essa daqui. Aí, coloquei com G. Purkinje. Aí. Beleza. A gente sabe que a de Purkinje ela é inibitória. E a gente sabe que a aferente ela é excitatória. E as duas aqui são aferentes. Por mais que essa se chama aferente, essa também é. Porque ela está enviando estímulo para essa. As duas estão enviando estímulo. Então, vamos lá. Vamos supor, aqui chegou a aferência da medula e aqui chegou do córtex e vai estimular, vai excitar a nossa célula nuclear profunda para mandar essa eferência. O que ela vai fazer? Aqui dentro a gente tem vesículas, aqui vai ser o terminal neuronal, onde a gente vai ter vesículas carregadas de neurotransmissor. Nesse caso, dessa fibra, vai ser neurotransmissor excitatório, que no caso vai ser o glutamato. Ele, por excelência, no nosso cérebro, ele vai ser um neurotransmissor excitatório. Já aqui na nossa célula de Purkinje, a gente vai ter outros neurotransmissores. E esse daqui, no caso, vai ser inibitório. Então, vai ser o GABA, ácido gama-aminobutírico. Beleza. E como é que vai chegar? E como é que vai liberar esses neurotransmissores para poder enviar o impulso elétrico? Aqui chega o estímulo elétrico, através do neurônio. Ou seja, chegou da periferia até esse núcleo, essa célula nuclear profunda. E aqui do nosso córtex. Beleza? Foi exatamente aqui que chegou. Então, o nosso lado interno, ele fica mais positivo quando está excitado e o externo negativo quando não está excitado a região. Quando chegar esse potencial de ação aqui, vai abrir canais de cálcio. Canais de cálcio sensível à voltagem. Como chegou a carga elétrica aqui, então ele abre para entrar cálcio dentro desse terminal neurônio. E esse cálcio vai chegar aqui nessas vesículas para empurrar elas para a região mais distal. Empurrando elas aqui, elas vão se unir a essa membrana através de proteína chamada SNERV, SNERT, e vai liberar esses neurotransmissores na fenda sináptica, que é todo esse espaço aqui, entre um neurônio e outro. Isso aqui é a fenda sináptica. Esses neurotransmissores vão viajar até chegar nesse dendrito desse neurônio, onde tem receptor para esse neurotransmissor, que é o glutamato. O neurotransmissor vai se ligar aqui, e quando ele se liga, vai abrir canais de sódio. Então, o sódio aqui entra para dentro do neurônio. Esse sódio tem carga positiva. Essa carga vai fazer com que o meio interno fique mais positivo. Ficando mais positivo, envia o impulso elétrico. Agora, como é que funciona aqui com o GABA? O GABA, ele vai chegar também, a princípio é bem parecido, vai chegar o estímulo, vai abrir canais de cálcio também, sensível à voltagem, o cálcio entra dentro da célula, ele vai empurrar essas vesículas, e essas vesículas vai liberar o GABA, neurotransmissor inibitório na fenda sináptica, o ácido gama-aminobutírico. E aqui vai ter receptores específicos para o GABA. E esse receptor específico vai receber ele
E o que ele vai fazer em seguida? Abrir canais de cloro. Porque cloro tem voltagem negativa. Então ele vai fazer o meio interno ficar mais negativo em relação ao externo. Então não vai existir potencial de ação. Entenderam? Então é assim que funciona exatamente nessa região aqui de inibição e excitação. Ó, chegou estímulo aferente na nossa célula nuclear profunda, no caso aqui, chegou estímulo aferente, liberou neurotransmissores e estimulou o potencial de ação. Agora, quando a gente tem a célula de Purkinje, vai chegar aqui o neurotransmissor inibitório, que vai ser o GABA, e vai inibir o que seria esse potencial de ação. Então, diminuindo a nossa função. Ou aumentando, dependendo de qual que a gente está falando. Beleza? Então, seguindo, eu coloquei aqui fases do movimento motriz. Por que movimento motriz? Porque motriz ele é o voluntário. Esse daí é um tipo de movimento voluntário. Agora a gente tem os involuntários, que seria do músculo liso lá do nosso sistema nervoso autônomo. E aqui é o voluntário. Quando a gente fala de cerebelo, ele vai agir nessas fases do movimento. Então, a gente sabe que as enfermidades vai estar relacionada com essa parte aqui do movimento. Quando o paciente entra em movimento, ou faz alguma execução de movimento, aí a gente consegue perceber as alterações. Já em repouso, tem uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que é, quando a pessoa tem alguma afetação cerebelosa, ela pode ter algum tremor. E esse tremor se chama tremor intencional. Por quê? Porque durante o movimento, ele tem a intenção de fazer o movimento, só que o cerebelo faz com que ele tenha um tremor, porque não tem regulação do movimento motor. Então, esse daqui vai ser um tremor voluntário, ou intencional, melhor. Intencional. E aqui a gente tem a parte do repouso. Quando a gente tem tremor nessa parte do repouso, já está ligado com outras enfermidades. Um dos exemplos aqui mais usado é o Parkinson. Por quê? Porque o Parkinson, quando está em repouso, a pessoa tem tremor. Já no cerebelo, não. Beleza. Aqui sobre a neurotransmissão da unidade funcional é exatamente o que eu falei. Fibras aferente libera glutamato e excita. Células de Purkinje libera GABA e inibe. Basicamente isso. Aqui, sobre núcleos cerebelosos, a gente vai ter 4 específicos. E como a gente tem a divisão de 3 regiões aqui nessa parte do cerebelo, a gente vai ter o vermes, a zona intermédia e a gente vai ter a zona lateral. A gente lembra que a gente já viu. Esse vermes, ele vai ter o núcleo fastigial. Essa zona intermédia vai ter esses 2 núcleos, globoso e embuliforme. E essa zona lateral vai ter o que é o dentado. E esse dentado, ele está relacionado com exatamente essa parte. Então, quando a gente fala de zona intermédia, ele vai ter o que a gente chama de núcleo composto. Esse núcleo composto aqui. E o que seria esse núcleo composto? Os 2 núcleos juntos. Por que eu falo dele? Porque tem bibliografia que só cita o núcleo composto e nem chega a falar de globuloso e embuliforme. Então, por conta disso, é bom saber, porque você sabe que tem os 2 quando você estiver lendo alguma bibliografia dessa. E então, vamos lá. O fastigial fica na vermes, na parte da vermes. Globuloso e embuliforme fica na zona intermédia. E o dentado na zona lateral. Para você decorar o nome desses núcleos, tem uma mnemotécnica que chama mais ou menos assim, que é de lateral para medial. A gente decora o nome, que é Don't Eat Greasy Foods, ou seja, não coma comidas gordurosas. Don't eat greasy food. Então, aqui a gente tem um dentado, o emboliforme, a gente tem um globoso e a gente tem o
fastigial. Basicamente isso. Então, vamos lá. Agora falando, para a gente poder entrar, para falar mais sobre esses núcleos cerebelosos, a gente tem que entender o vestíbulo coclear, esse sistema aqui. Porque esse sistema aqui vai ter algumas vias que vai ser bem importante para a gente poder entender as vias do cerebelo. Primeiro, a gente vai falar aqui desse órgão, como é que ele é dividido. A gente vai ter uma cóclea, por isso, quando a gente corta o nome aqui, tem coclear de cóclea, e aqui o vestíbulo que a gente tem aqui, e a gente tem os condutos semicirculares. Esse daqui a gente não vai falar hoje, que é a cóclea, porque está relacionado com audição. O que a gente vai falar hoje são esses dois aqui. Então, quando a gente fala do vestíbulo, ele tem duas divisões, utrículo e sáculo. Dentro dessas duas regiões, a gente vai ter o que se chama de mácula. Essa mácula vai ser alguns neurônios específicos que vão captar o estímulo do movimento da linfa que vai ter ali dentro, ou seja, endolinfa que vai ter ali dentro, e vai captar pelo o nervo vestibular. Agora, quando a gente tem os condutos semicirculares, a gente vai ter 3 deles. Cada um vai ter uma função específica. Quando eu falo deles, a gente tem um anterior, a gente tem um lateral e a gente tem um posterior. O anterior, ele está relacionado com o movimento antero-posterior da cabeça. Ou seja, quando a gente movimenta a cabeça querendo falar um sim, como se a gente fosse falar um sim, sabe? Para trás e para frente. Agora, o lateral, ele tem uma função de rotação, para a direita e para a esquerda. Quando a gente quer olhar para um lado, quando a gente quer olhar para o outro. Quando a gente quer falar não, na verdade, e faz assim com a cabeça o movimento. E quando a gente fala do posterior, ele já é um movimento que você aproxima a orelha do seu ombro e depois você aproxima a outra orelha do seu ombro. Então você fica fazendo esse movimento como se fosse um mais ou menos, sabe? E são esses movimentos que eles vão fazer. Mas beleza, como que ele vai captar esse movimento? Aqui a gente vai ter esses alargamentos nessa região, onde a gente vai ter o nome de ampolha, porque ele literalmente alarga nessa parte. Então, antes de saber isso, a gente tem que saber aqui sobre as cavidades. Ali dentro vai circular líquido, e esses líquidos vão estar circulando em cavidades. Essas cavidades a gente vai ter a óssea, que é essa que está em amarelo, e a gente vai ter a membranosa, que é essa que está em roxo. E a óssea vai formar aqui a ampolha óssea, depois a gente vai ter a ampolha membranosa, e dentro da ampolha membranosa a gente vai ter as cristas ampulares, que vai ser esses em roxinhos aqui. A gente tem a mácula de cá e aqui as cristas ampulares. E ali, qual vai ser a diferença da mácula para as cristas ampulares? A mácula, ela, além da região, ela vai captar o equilíbrio estático, ou seja, quando a pessoa está com a cabeça parada. Já esses condutos semicirculares, onde tem a crista ampular, vai captar esses 3 movimentos que eu falei para você. Então vai ser o equilíbrio dinâmico, que vai ser durante o movimento. Ou seja, a gente tem um equilíbrio estático ligado ao vestíbulo, que tem o trículo e o sáculo, e depois a gente tem o equilíbrio dinâmico, que está ligado aos condutos semicirculares. Beleza. E aí, depois disso daqui que a gente viu, para onde que esse estímulo vai? Ele vai através desse nervo aferente, que é o vestibular. Lembra que a gente tem um par cranial, que é o 8º par cranial, que ele é o vestíbulo coclear. Aqui, como a gente tem a cóclea, então a gente vai ter o nervo coclear que vai seguir aqui, e aqui o vestibular. Lá na frente eles se unem, formando esse par cranial, o vestíbulo coclear. E ele vai para uma região no nosso tronco encefálico que vai formar núcleos. A gente tem os núcleos vestibulares. A gente tem o medial, o lateral, o superior, o inferior. E, enfim, tem vários núcleos.
E esses núcleos, a partir daí, vai para 2 lugares. As aferências dele vai para 2 lugares, que a gente conhece como vermes, e principalmente ele vai para o nosso lóbulo flóculo nodular. Beleza? Então, essa daí vai ser a sequência, mas principalmente lóbulo flóculo nodular. E também tem outras regiões onde ele vai, por conta da audição. Só que como a gente não vai falar nessa aula, então a gente foca só nessa parte do vestíbulo. Aqui, falando um pouquinho sobre a vermes, que era essa parte central aqui do cerebelo, essa parte aqui, a gente vai entender como é que funciona a aferência e eferência. Primeiro, no vermes a gente tem o núcleo fastigial, que vai ser esse núcleo aqui. E como que vai acontecer? Lembra que aqui em cima eu falei que vai ir aferências para o vermes. Então, aqui primeiro a gente já vê isso. Então, vai chegar do vermes para onde? Núcleo vestibular. Vai chegar do aparato vestibular para o nosso núcleo vestibular e depois vai chegar no vermes. Aí, essa é uma aferência. Depois vai responder como a eferência. Vai sair fibras do núcleo fastigial, vai até o núcleo vestibular e manda por um trato chamado trato vestíbulo espinal. Por quê? Porque está saindo do núcleo vestibular e está indo para a medula espinal. Então, se você dividir o nome, fica bem mais fácil. Aqui, vestíbulo, núcleo vestibular, da onde ele sai, e espinal, para onde ele vai, para a medula espinal. Beleza. Isso daqui foi uma via, aferente e eferente. Agora a gente tem outra, ligada também ao núcleo fastigial. A gente tem uma aferência que vai... A gente primeiro tem as formações reticulares. A gente tem a pontina, que fica aqui na protuberância, e medular, vai ficar na medula espinal. E daí vai surgir algumas aferências, que são essas em vermelho aí, que tá aqui, que vai até o cerebelo. Na onde? Na parte da vermes. Essas aferências chegam aí, faz sinapses com alguns núcleos neuronais e vai ter uma eferência do núcleo fastigial, ou seja, manda esse estímulo para a nossa formação reticular pontina e medular. E por que ele vai mandar essa eferência até aí, Porque aí ele vai fazer sinapses com alguns neurônios específicos que vão formar um trato. E o nome desse trato vai ser trato retículo-espinal. Segue a mesma coisa que eu falei ali atrás. Aqui a gente não dividiu o nome, para ficar mais fácil. Aqui a gente divide também retículo de formação reticular e espinal de medula espinal. Então vai dessas formações reticulares medular e pontina até nossa medula espinal. Agora a zona intermédia vai chegar algumas aferências através do trato espino-cerebeloso anterior e posterior. Espino porque vem da medula espinal, cerebeloso porque vai até o cerebelo. Então, como está vindo da medula espinal até o cerebelo, faz essa sinapse com os 2 núcleos, que é o núcleo composto, o globoso junto com emboliforme. Depois que fez as sinapses com isso, agora ele vai emitir uma eferência. Essa eferência vai sair desses núcleos, vai até o núcleo rojo ou vermelho, e esse núcleo vermelho ele vai emitir um trato. E ele também está do lado contralateral. Por exemplo, aqui estão os nossos núcleos no cerebelo. Ele sofre uma decussação, ou seja, ele vem para o outro lado do hemicorpo. E depois daqui, ele vai voltar para o mesmo lado do cerebelo. Ou seja, sofre 2 decussações. A gente tem decussação, que é quando a fibra se cruza, e a comissura, quando ela segue retas. Aqui, nesse caso, ela sofre 2 decussações. Porque ela vem para esse lado aqui e volta para o outro lado. Beleza. E a gente tem outra fibra que vai subir direto para o nosso córtex cerebral, que depois desce pelo trato córtico espinal, ou seja, da corteza até a medula espinal. E aqui, vermelho, ele também significa rubro.
em latim, se eu não me engano. E então o nome do trato que vai sair desse núcleo vai ser rubro espinal, porque sai do núcleo rubro, ou seja, vermelho, e vai até a medula espinal. Beleza. Agora, a zona lateral, a gente vai ter, primeiro, lembra que essa zona lateral ela estava ligada maiormente com a parte do cérebro, por isso que ela era a zona do cérebro cerebelo. E essa parte em específica, ela vai receber aferências no nosso córtex somatosensorial e nosso córtex motor também. Aí essas aferências vão chegar até essa região do núcleo dentado. Quando chega aí, ele vai emitir algumas fibras eferentes que saem do nosso cerebelo, da zona lateral do núcleo dentado, e vai até o nosso tálamo, que são essas figuras aqui. Aqui a gente tem o núcleo dentado em azul, sai a fibra, sofre decussação, saiu desse lado para esse lado. Ele faz sinapses no tálamo, especificamente no núcleo ventral anterior e lateral do tálamo. E depois ele sofre radiações talâmicas, ou seja, outras fibras vai até a nossa corteza motora primária, depois secundária. Para quê? Para voltar o estímulo do trato córtico espinal, ou seja, da corteza até a medula espinal. Para quê? Para poder fazer a correção no movimento. Chega o estímulo, que é o movimento do movimento real para o movimento idealizado. Chegou o estímulo, aí ele manda para o cerebelo envia de volta como corrigido já. Aí depois daqui ele envia para a periferia. Aqui a gente tem essa especificação da zona lateral. Lembra que eu falei que sofre duas decussações, ou seja, ele vai para um lado e depois volta. Então significa que se eu tenho uma afetação no meu cerebelo direito, então vai afetar o meu hemicorpo direito. E esquerdo. Então, diferente do cérebro, na parte motora vai ser assim. Por quê? Porque quando a gente fala do cérebro, a gente tem o nosso hemisfério direito, ali na nossa corteza motora, que vai estar conectado direto com o nosso lado esquerdo do corpo. Diferente do cerebelo. Cerebelo, a gente tem o nosso cerebelo direito, que vai estar conectado com o nosso lado direito. Então fica mais fácil na hora de avaliar algum paciente na clínica. E precisão do movimento é exatamente aquilo da neurotransmissão que eu falei. A gente tem o estímulo excitatório, da fibra aferente do glutamato, e célula de Purkinje, que libera GABA, estímulo inibitório. Aqui a gente tem um lóbulo flóculo-nodular, que vai ser esse daqui, que vai ficar mais inferior, e ele tem uma função de orientação na cabeça, da sua cabeça no espaço, que seria mais ou menos o quê? Eu sei que minha cabeça está em pé, inclinada para frente, inclinada para trás, para o lado, para o outro, graças a ele. E também vai estar relacionado ali com o controle do movimento ocular, que a gente vai ver uma alteração clínica chamada nistagmo mais para frente. Aqui a gente tem a função dele em conjunto com o ouvido interno. Lembra que no ouvido interno a gente tinha aquele órgão chamado vestíbulo coclear, onde tinha o vestíbulo que mandava fibras do nosso equilíbrio estático e dinâmico do nosso nervo vestíbulo coclear, nosso oitavo par cranial, até aqueles núcleos vestibulares, e desses núcleos vestibulares emitia aferências até o nosso lóbulo flóculo-nodular e o vermes, mas principalmente flóculo-nodular. E por quê? Porque ele vai estar relacionado com a orientação da cabeça no espaço, ou seja, aquela relação que eu falei do equilíbrio estático e dinâmico da cabeça, e sobre o controle do movimento ocular, atividade intrínseca e extrínseca e superior e inferior do movimento ocular. Aqui tem algumas causas mais frequentes de afetação cerebelar. E o que é? A gente tem por trauma, por toxina, tumor, degenerativa, AVC, infecciosa. Infecciosas são vários tipos de bactéria, vírus, parasito, fungo. Aqui no AVC também são várias artérias, mas as principais é a artéria cerebelar superior, artéria cerebelar anterior e inferior, artéria cerebelar posterior e inferior. E aqui na toxina a gente tem o amoníaco. Eu coloquei ele aqui porque eu vou explicar sobre ele um pouco e como é que acontece essa alteração, que é muito importante.
e está bem aqui. Aqui eu coloquei em sequência, mas eu vou explicar para ficar mais claro um pouco. A gente tem um amoníaco ali que é um produto de excreção do nosso ciclo da ureia. Quando esse amoníaco está em excesso, aí que vem o perigo, porque a gente tem algumas enfermidades aqui que eu coloquei embaixo que pode causar o aumento desse amoníaco. Então vamos supor, uma pessoa tem alguma dessas enfermidades e começa a aumentar o amoníaco no sangue. E esse amoníaco ele é muito lipossolúvel, então ele atravessa facilmente a barreira hematoencefálica. Atravessando, ele vai formar o que a gente chama de NH4, ou seja, o amônio. Esse amônio, junto com alfa-cetoglutarato, lá do ciclo de Krebs, que é usado para formar ATP, eles se unem e formam uma outra estrutura. Então, amônio, que é NH4, mais alfa-cetoglutarato é igual glutamato. E o que a gente viu ali em cima? Glutamato era um neurotransmissor excitatório. Só que quando ele está em excesso, porque a gente tem muito amoníaco, logo muito amônio, logo capta muito alfa-cetoglutarato, então tem muito glutamato. Ele é precursor do GABA, que é um neurotransmissor inibitório, o ácido gama-aminobutírico. Então, quando ele está em excesso, ele vai formar GABA para seguir a sua rota metabólica. Então, a gente tem aumento de GABA e a gente tem diminuição de ATP, porque a gente está roubando, literalmente, alfa-cetoglutarato. Então, se a gente tem muito GABA, muito estímulo inibitório no nosso cérebro como um todo e o nosso cerebelo, então vai diminuir o que é a nossa função motora, e junto com a diminuição da ATP. E então vai ser basicamente isso. Então já dá para notar já os sintomas logo de cara. Se eu estou tendo um aumento de inibição no meu sistema nervoso somatomotriz, então eu tenho dificuldade motora, tanto antes quanto durante o exercício. E por que antes? Porque também não vai ser só o cerebelo que tem GABA. Várias partes do nosso cérebro também tem GABA. E a diminuição de ATP, ou seja, os neurônios vai começar a entrar em acidose lática porque vai trocar a sua rota metabólica aeróbica para anaeróbica e vai começar a produzir muito lactato. Aí entra o ciclo de Cori. Então a gente pode ter necrose. Então é muito ferrado essa enfermidade. Tanto que tem muito também recém-nascido. Por quê? Porque tem um déficit de alguma enzima que vai degradar ou liberar o amoníaco. Então ficar atento com isso. Agora algumas anomalias clínicas. Lembra que eu falei sobre a progressão homogênea rápida do movimento, ou seja, eu estou aqui, aquele exemplo que eu dei da academia, eu estou aqui malhando e vou pegar a garrafinha e depois eu voltei a malhar. Essa progressão homogênea rápida. Se eu tenho uma dismetria, eu vou ter uma diminuição nessa troca homogênea. Então, eu vou demorar a trocar os meus movimentos um pelo outro. Se eu tenho uma hipermetria, vai ser muito mais rápido. Então, vai ficar exagerado. Então, eu vou pegar a garrafinha de uma vez, eu posso bater a mão nela, ela cai. Aí eu volto para pegar o peso, eu puxo todo torto. Então, um vai ser o excesso, o outro vai ser a falta dessa progressão homogênea rápida de movimentos. E agora sobre a ataxia. A ataxia, a gente vai ter tanto cerebelosa, a gente, dentro da ataxia, na verdade, a gente tem dificuldade de fala, a gente tem dificuldade motora, de marcha, e um dos sinais principais vai ser a marcha. A marcha a gente tem tanto cerebelosa quanto a vestibular. A cerebelosa, ou ataxia cerebelosa, a gente vai ter dificuldade em todas aquelas funções que eu falei para você. Ou seja, ele vai ter dificuldade na progressão homogênea de movimento, ele vai ter que começar a pensar em todos os movimentos que ele vai fazer. E por que ele vai começar a pensar? Porque eu vou explicar um pouquinho sobre o movimento. A gente tem os núcleos basais, putamen, globo pálido, medial, lateral, a gente tem o núcleo caudado, enfim. Daqui vai sair um estímulo para a nossa corteza cerebral. Da corteza cerebral vai até o nosso músculo. É assim parte do movimento. Aí a gente tem o cerebelo por outro lado. E esse cerebelo vai ajudar a regular a contração e o relaxamento desses músculos. Então, se eu tenho dano no cerebelo, então eu vou ter só essa via funcionando.
E essa via é a que eu penso para poder fazer o movimento. Ou seja, eu tenho que pensar, eu tenho que contrair o músculo aqui da coxa, tenho que levantar minha perna, tenho que colocar ela aqui do lado, tenho que contrair os músculos aqui que está relacionado ao meu joelho, eu não posso cair. Ou seja, cada movimento vai ficar um sacrifício de fazer, porque tem que pensar exatamente em todos os movimentos específicos que ele tem que fazer. E com o cerebelo já não era assim. Então, daí que vem a ataxia cerebelosa. Então, o paciente que vai ter um medo assim de cair, vai ficar pensando no próximo movimento, vai ficar cada vez mais difícil, e enfim, vai ser assim. E a vestibular, lembra, vestibular, a gente tem um ouvido interno ali, no vestíbulo, a gente tem um ouvido interno, tanto direito quanto esquerdo. Então, se eu tenho uma afetação do lado direito, o paciente vai tender a cair para o lado afetado. Ou seja, ele vai cair para o lado direito. Agora, se eu tenho do lado direito quanto esquerdo, ele pode cair para os dois, ou tender a cair para os dois, porque ele não tem esse equilíbrio estático e dinâmico da sua cabeça. Então, ele vai tender a cair para onde a cabeça dele está indo. E disgeadococinésia. Disgeadococinésia é basicamente a dificuldade de trocar um movimento para um outro de forma rítmica. E aqui tem um exame que o pessoal faz com o paciente que é, por exemplo, pede para ele bater a palma da mão na coxa e depois a parte posterior da mão na coxa. E assim sucessivamente. Vai bater na palma da mão, a parte posterior, palma da mão, parte posterior. Quem tem afetação no cerebelo não consegue fazer essa progressão. Então, ele vai bater mais de uma vez a parte posterior, ele vai bater mais de uma vez a palma da mão e vai ficar muito difícil fazer esse movimento. E eu tenho um vídeo aqui mostrando, no final eu mostro ele melhor. E a gente tem a disartria. Disartria vai ser a dificuldade na fala, porque ali na nossa laringe a gente tem que contrair alguns músculos específicos para vibrar a corda vocal de um jeito específico para sair um som específico. Se a gente tem dificuldade nesses músculos, de inibir esse tal músculo certo, na palavra certa que a gente quer falar, então fica difícil, muito difícil, da gente poder falar. Então, aí vai ter esse sintoma que vai ser disartria, esse sinal, verdade, que vai ser disartria. E o temblor intencional, que foi aquilo que eu falei. Durante o movimento vai ter tremor na afetação cerebelar, diferente do Parkinson, que também pode ter em repouso. Então é intencional, por quê? Porque o movimento eu tenho a intenção de fazer. Então, a partir do momento que eu estou fazendo o movimento que eu tenho a intenção de fazer, eu posso ter tremor. Não é que eu estou tremendo porque eu quero. Não é assim. O movimento é intencional. O tremor é durante o movimento que é intencional. E o nistagmo cerebeloso, o que seria isso? O movimento ocular rápido. Por exemplo, a gente tem os nossos olhos. Vou fazer aqui um desenho melhor. Aqui a gente tem os nossos olhos, que a gente tem que olhar, por exemplo, para um lado. Para a gente olhar para o lado, a gente tem os nossos músculos nos olhos. Por exemplo, a gente tem o músculo reto medial, lateral, superior e inferior. Então, para mim olhar para esse lado, eu tenho que estimular esse medial, músculo reto medial, e eu tenho que estimular esse músculo reto lateral do outro lado. E aqui, a gente tem os músculos retos contrários a esse movimento que a gente está fazendo, e ele tem que ser inibido. Porque se a gente contrair, a gente vai olhar para o outro lado. Mas se a gente, na verdade, excitar ele, a gente contrai esse e a gente olha para o outro lado. E agora, se eu quiser olhar para o outro lado, assim, então eu tenho que fazer ao contrário. Esse daqui eu tenho que estimular e esse daqui eu tenho que inibir. Esse daqui eu tenho que inibir e esse daqui eu tenho que estimular. E essa troca é graças ao cerebelo. Então, se eu não consigo ter essa regulação, então vai ter o nistagmo, que é o movimento rápido do olho de um lado para o outro. Porque a gente olha para um lado e o cerebelo, de forma errada, tenta corrigir para o outro lado. Então, ele vai acabar olhando para o outro lado, que a gente quer olhar. Só que a gente, de forma voluntária, olha para o lado de novo. E o cerebelo vai tentar corrigir para o outro. Eu tenho um vídeo também mostrando um pouquinho do nistagmo. Hipotonia é aquele exemplo também da academia poder. Por exemplo, a gente está segurando a barra de peso e a gente precisa de uma força. Só que
se a gente não tem um tônus muscular muito forte, então o peso pode cair. E é exatamente o que pode acontecer aqui, porque nosso músculo fica com hipotonia. E agora falando aqui dos vídeos, eu vou mostrar os vídeos aqui específicos de diadococinésia e nistagmo. Tem uns vídeos no YouTube muito bom que eu encontrei. Deixa eu procurar aqui. Achei aqui o da diadococinésia. Lembra que eu falei, antes de começar aqui, lembra que eu falei que ele tem que bater a palma da mão, a parte posterior, palma da mão, posterior, uma vez de cada. Só que ele não vai conseguir, ele vai bater 2 vezes a parte posterior, 2 a anterior, e aí você percebe, ó. E esse daí é a disdiadococinésia. Agora a gente vai ver o nistagmo. O nistagmo, ele vai ser aquele movimento ocular rápido e ele é bem leve, então tem que prestar bem atenção para a gente poder ver. Consegue ver um movimento bem fraquinho. Então, isso daí é o nistagmo, que a gente conhece como nistagmo. Então, é basicamente isso o cerebelo. É uma boa intro para a gente poder estudar mais aprofundado e tal, mas é muito interessante e qualquer dúvida deixa no comentário, se tiver ao meu alcance eu tento responder. Muito, muito, muito obrigado.